A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Continuamos trabalhando, estudando sobre a lição número 3, o discipulando 3, né? Hoje iremos estudar a lição de número 11. O tema da lição do discipulando 3 é Vivendo as Verdades Bíblicas, né? E a lição de número 11, em que iremos estudar nessa manhã, tem por título Relacionando-se com a Igreja Local, né? Iremos aprender que como deve ser o relacionamento no meio cristão, né? No meio do convívio cristão, no convívio com a igreja, como a igreja deve se portar, como devemos proceder neste mundo. O texto para meditação está no Salmo 133, verso 1, texto conhecido, que diz: ó, quão bom e quão suave é em que os irmãos vivam em união. O salmista foi muito feliz quando escreveu esse texto, e não precisa nem dizer, o texto já diz, né? Que o salmista ele expressava o prazer de estar em comunhão com os irmãos, de estar unidos com os irmãos, né? E é assim o sentimento que nós devemos ter, de termos o prazer em comungar, né? Em congregar com os irmãos. E devemos ter essa regra de fé e prática em nossas vidas, termos comunhão uns com os outros. Isso é uma recomendação cristã que Jesus Cristo nos deixou, né? O texto base em que a lição está inserida está em Atos, capítulo 2, versos 32 e 33, o verso 36 ao 47. O livro de Atos, né, vai falar um pouco sobre o início da igreja, como se procedeu o início da igreja, e algumas experiências que alguns cristãos tiveram no decorrer da caminhada, né? Vamos passar a ler. Atos 2, 32 e 33. Diz o seguinte: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Esse texto fala da pregação de Pedro, né? Logo depois foram aceitas quase 3.000 almas. Então essa é a parte da pregação de Pedro. Verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Saiba, pois, verso 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando
unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Aqui fala acerca da pregação de Paulo, né? Logo depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Primeira pregação de Paulo, e nesse dia converteram-se quase 3.000 almas, né? E Pedro, a pregação de Pedro, perdão. E Pedro usou apenas uma pregação, né? Disse: arrependei-vos, né? Essa é a pregação que a gente deve ter: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Essa foi a pregação. E aquelas pessoas ouvindo Pedro perguntou o que a gente pode fazer nesse momento, né? E muitas pessoas aceitaram Jesus, como a gente viu. E vamos começar a nossa lição em nome de Jesus, né? Vamos para a introdução. Comentário. Queridos, a introdução aqui, o comentarista, ele fala que a gente já estudou acerca de relacionamentos com a família, depois com a sociedade, né? Com os estudos, e hoje a gente vai estudar o relacionamento com a igreja, né? Com a sua igreja local, com o local onde você se congrega, né? E ele diz que a igreja foi instituída por Deus, né? A família foi instituída por Deus e a igreja também. Então, com o objetivo de receber todos aqueles que um dia, pela fé, entregaram-se a Jesus Cristo como seu Salvador, né? E como a gente pode agir, como a gente pode proceder quando a gente aceita Jesus e começa a congregar em uma igreja, né? E é sobre isso que a gente vai estudar. O primeiro tópico diz o seguinte: a origem da igreja e sua composição. Como se originou a igreja, né? A origem da igreja. Lá no primeiro capítulo de Atos, no Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus estava subindo aos céus e deixou uma ordem para os seus discípulos que ficassem em Jerusalém, todos no mesmo lugar, até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo, né? Até que do alto descesse o Espírito Santo. E eles obedeceram, ficaram em Jerusalém, ficaram no mesmo lugar, todos reunidos. E já no capítulo 2, a Bíblia diz que ouve-se do céu um som como de um vento forte, impetuoso, né? E encheu aquela casa, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, né? E haviam pessoas de outros locais e entendiam o que aqueles discípulos estavam falando, as línguas que eles estavam falando. E logo depois daquela pregação de Pedro, Pedro saiu para a primeira pregação, e como a gente leu no texto, foram-se salvas quase 3.000 almas, né? E logo depois que essas pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador, se arrependeram a Cristo, se arrependeram dos seus maus pecados e aceitaram a Jesus Cristo, eles saíram para os seus locais, onde eles habitavam, e começaram a anunciar o Evangelho que aprendeu através de Pedro, né? E é assim que se dá a evangelização, mesmo sendo perseguidos, né? Mesmo sendo perseguidos por onde eles passavam, eles não deixaram de anunciar o Evangelho. E assim se deu a origem da igreja, né? Aceitaram Jesus, colocaram em seu coração a palavra de Jesus Cristo, começaram a praticar o que a palavra do Senhor diz e anunciaram o Evangelho aonde eles foram, né? Aonde eles habitavam. No capítulo 2 de Lucas, no verso 47, diz o seguinte: e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, todos os dias o Senhor acrescentava mais uma pessoa, várias pessoas às igrejas, né? O Senhor permitia que aquelas pessoas aceitassem a Jesus Cristo, né? Subtópico 2 diz: igrejas locais no Novo Testamento.
né? A Bíblia diz, como eu expliquei, eu também já expliquei aqui, que logo depois que aquelas pessoas saíram para os seus locais onde moravam, começaram-se a formar várias igrejas, né? Várias igrejas que anunciavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o comentarista também cita aqui a igreja na Ásia, em Roma, Jerusalém, Antioquia, Filipe, Éfeso, Colossos, né? E o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz que ele escreveu cartas a todas essas igrejas. De Romanos a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu cartas a todas essas igrejas, né? A todas aquelas pessoas que estavam nessas localidades. Como proceder, como agir, o que estavam fazendo de errado, como corrigir o seu erro, né? A fugir da aparência do mal. E o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, escreveu a essas igrejas. E não só a eles, ele também escreveu cartas direcionadas a pastores que estavam em outras localidades, como 1º e 2 Timóteo e Tito, né? E também existem outros textos, outras cartas escritas para apóstolos naquela época que também eram pastores, né? Então, no Novo Testamento existem vários exemplos de igrejas que se deram, que continuaram com a morte de Jesus na cruz, com a primeira pregação de Pedro, com o revestimento do poder que eles receberam, continuaram o amor de Cristo, anunciando a palavra do Senhor e fazendo o evangelho crescer na sociedade. Amém? Subtópico 3 diz: Deus age por meio de pessoas. Queridos, a igreja, o primeiro parágrafo diz o seguinte: a igreja é composta de pessoas. Deus não preferiu congregar anjos, mas sim pessoas, para nos mostrar como viver como um grupo de pessoas salvas em Cristo. Nem sempre essa convivência traz unanimidade, pois há pessoas diferentes e de todos os tipos na igreja, na congregação. Mas Deus espera que todos da igreja interajam de forma adequada à nova vida que receberam em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, queridos. Quando a pessoa aceita Jesus, que vai se congregar numa igreja, em uma congregação, lá ele vai encontrar pessoas com pensamentos diferentes, vai encontrar pessoas com educação diferentes, vão encontrar pessoas com a mentalidade diferente da dela, com temperamentos diferentes, né? E o que acontece? Não importa as pessoas, a forma com que as pessoas vão chegar ali naquele local. O importante é o que vai ser feito ali. O importante é que todos possam ter o mesmo pensamento. O importante é que todos possam ter o mesmo propósito, que é estar ali para quê? Aprender da palavra, adorar a Jesus, né? E receber mais do Espírito Santo, mais entendimento, né? De como proceder a sua vida cristã. Ele diz aqui mais o seguinte: a igreja de Cristo, ela é perseguida pelos governantes e outras autoridades. E mesmo que os crentes não tenham um lugar apropriado para cultuarem ao Senhor, eles pertencem à igreja do Senhor. Aí ele cita o versículo de Mateus 18:20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, agradeça a Deus que hoje você tem um local para adorar o Senhor. Agradeça a Deus que hoje você pode congregar em uma igreja. Agradeça a Deus a oportunidade que você tem de estar na presença do Senhor em todos os momentos, em qualquer momento que você quiser estar na igreja, as portas vão estar abertas para vocês. Por quê? Existem lugares no mundo, existem países em que não são permitidos igrejas, não é permitido ouvir a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, não é permitido. E as pessoas muitas vezes fazem isso anonimamente, né? E a Bíblia diz que se você não tem condições, se você não pode congregar numa igreja por causa dos governantes, você tem a sua casa, você tem o seu momento com sua família, né? A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele está no meio deles, não é assim? Então é possível sim você estar congregando, sim, independente de estar na igreja ou não, amém? Mas é importante sim, queridos, a gente estar
em um local congregando com os irmãos, porque lá a gente vai ter experiências, a gente vai ouvir experiências, a gente vai, como diz a Bíblia, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, a gente vai ouvir a palavra, a gente vai sentir a presença do Senhor, a gente vai ver as bênçãos sendo agradecidas, né? Os pedidos de orações, as necessidades que todos passam. E aí isso nos fortalece espiritualmente, né? Tópico 2. A igreja deve refletir o padrão de Deus. O subtópico 1 diz o padrão da sociedade. Queridos, a sociedade em que a gente vive, todo mundo já conhece, a gente já estudou também sobre isso. A sociedade que a gente vive é uma sociedade corrompida pelo pecado, cheio de milacrias aí no mundo. A gente vê roubos, assaltos, o mal reinando. A própria Bíblia diz que o mal jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno. A gente vê homossexualismo, a gente vê homicídios, a gente vê várias coisas ruins que degradam, a gente vê a roubalheira, a gente vê a corrupção, né? E tudo isso desagrada a Deus. O que a nossa igreja, queridos, tem que fazer é não se contaminar com essas práticas, né? A gente tem que viver segundo a orientação da palavra, segundo a orientação bíblica, e não se corromper, não se contaminar com essa palavra, não, com essas atitudes, mas sim permanecer firmes para que todos vejam que nós somos diferentes. O comentarista ele cita 1 aos Coríntios, capítulo 6, o verso 10 e o verso 11, que diz o seguinte, preste atenção: não erreis. Tá? O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Coríntios assim, a igreja de Corinto, dessa forma: não errem. Está dizendo assim, vocês não devem errar. Aí ele vai citar: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, todos esses que praticam a iniquidade não vão herdar o reino dos céus, né? Ele continua dizendo: e é o que alguns têm sido, mas não haveis sido lavados. Ele está dizendo, vocês são diferentes. Vocês foram lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, vocês anteriormente poderiam ter sido se enquadrar em um desses exemplos que o apóstolo falou aqui, mas vocês foram lavados e remidos, foram justificados, né? Aceitaram a Jesus Cristo, e a partir de agora vocês têm que influenciar e não serem influenciados, né? Vocês agora são ministros do Evangelho. É a obrigação de vocês passar para aquelas pessoas o que vocês receberam da parte de Jesus Cristo. O padrão da sociedade é geralmente o oposto do padrão de Deus, né? Aí a gente fala, o subtópico 2, o padrão de Deus. Queridos, o padrão de Deus é o oposto do padrão da sociedade, né? A gente tem que se mostrar para a sociedade, a gente tem que demonstrar para a sociedade o que a gente prega. A gente tem que demonstrar para a sociedade que somos diferentes. A gente tem que andar na rua e aquelas pessoas vão dizer, verdadeiramente ali é um servo do Senhor, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, né? Por quê? Por causa das nossas atitudes que vai de contramão com o mundo, né? Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você não pode querer mudar o mundo, né? Você não pode querer mudar o mundo quando você vê a coisa de errado. Você não pode querer mudar o mundo de uma vez, não. Você primeiro tem que mudar o seu entendimento. Quando você mudar o seu entendimento, você vai agir de uma forma que ande na contramão do que o mundo diz, né? Do que o mundo faz. E aquelas pessoas vão ver que você está mudado. Aquelas pessoas vão dizer que verdadeiramente você mudou. Antigamente você era de uma forma. Aí as pessoas vão dizer, nossa, fulano antigamente era dessa forma, fazia dessa forma. Agora ele está fazendo de uma forma diferente. Agora ele está se portando de uma forma diferente. E é assim que o cristão deve ser, né? Então o padrão de Deus é esse, que a gente ande na contramão do mundo. Ele ainda diz aqui, o padrão de uma igreja local é que ele respeite e honre o seu pastor, faça da oração e do ensino da palavra atividades frequentes, né?
que oriente as famílias em todas as faixas etárias, que socorra os necessitados, que evangelize, que adore, que seja sal e luz. Ou seja, é a nossa obrigação assim fazer. Aprender na nossa igreja como evangelizar, aprender a palavra, né? Aprender a orar, né? Socorrer os necessitados, as obras sociais que a igreja fornece, né? E tudo isso, queridos, que a gente possa evangelizar e que a gente possa fazer a diferença aqui neste mundo. Amém, queridos? Terceiro e último tópico. A igreja local é um ambiente terapêutico. A igreja local é um ambiente terapêutico. O primeiro subtópico diz ambiente de ensino. Queridos, toda a igreja local, ela é um ambiente que tem que se preservar, tem que se priorizar o ensino da palavra, a pregação da palavra, né? É na igreja que a gente vai aprender como se portar, como ser um cristão verdadeiro. Nós vamos aprender acerca do que se passou antes de nós, né? Biblicamente, né? É tudo na igreja que a gente vai aprender, queridos. Não é possível que a igreja cresça e se fortaleça sem que ela se dedique ao ensino da palavra de Deus, né? Os cristãos necessitam disso. Se não tem ensino, a igreja não cresce. Então, para que a igreja cresça, queridos, é necessário ter o ensino da palavra. Para que, como a gente vai ensinar uma palavra para alguém, como a gente vai falar do amor de Deus para alguém se a gente não ouvir a palavra, né? Se a gente não aprender a palavra, como diz a Bíblia, como ouvirão se não há quem pregue? Não é? E como crerão naqueles que não ouviram? É assim que fala, né? Como crerão naqueles que não ouviram, né? E como ouvirão se não há quem pregue? É assim que fala. Então, é necessário sim, a igreja, uma igreja hoje, priorizar a palavra do Senhor. É primordial isso, né? E na escola dominical, queridos, a Bíblia nos fala que a gente tem que ir e ensinar, né? Ir de ensinar a todas as nações. E que para a gente possa aprender antes, a gente se aprende na escola dominical, queridos. É na escola dominical que a gente aprende os talentos, que a gente descobre os talentos que tem, né? É na escola dominical que surgem obreiros, surgem ministros da palavra do Senhor, né? É na escola dominical que a gente aprende desde criança como agir, como proceder, né? E despertam os obreiros para fazer a obra do Senhor. Subtópico 2, um ambiente de cura, né? Quando a gente aceita Jesus, quando o novo convertido chega à igreja pelas primeiras vezes, né? Ele vem necessitando ser restaurado, ele vem com uma vida lá atrás, outrora já corrompida, sendo usado pelo inimigo, vidas destruídas, né? Eles vêm necessitados de Deus e necessitados de uma palavra, necessitados de bênçãos. E a obrigação da nossa igreja é fazer com que aquela necessidade daquelas pessoas sejam restauradas. Ou seja, as pessoas têm que ser restauradas, né? Vem na necessidade de uma cura, tanto física como espiritual. A gente cansa de ver exemplos de curas físicas e espirituais na nossa igreja, no nosso meio, né? Mudos falam, surdos ouvem, paralíticos andam, né? Vidas são libertas, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra de Deus, né? Então a nossa igreja sim tem que ser um ambiente de cura. As pessoas têm que vir para a nossa igreja local, sabendo que podem sim alcançar o milagre de restauração e cura para a sua vida, né? Para a vida da sua família, para a vida dos seus. E é nossa obrigação interceder a Deus para que assim seja feito, né? Subtópico 3, ambiente de comunhão. Olha o que o comentarista diz. Nenhuma igreja local é perfeita, mas foi com essas limitações que Deus nos reuniu para que juntos pudéssemos adorá-lo. E ao mesmo tempo crescer juntos no espírito e na prática da demonstração do amor e perdão de uns para com os outros. Não há possibilidade de crescimento na vida cristã sem que haja comunhão de uns para com os outros. Aí já vai de acordo com
o texto para meditação que a gente leu, que está no Salmo 133, né? Que ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É necessário, queridos, a gente ter comunhão. Vai ter momentos que a gente vai discordar de certas coisas. Vai ter momentos que a gente vai discordar com o proceder ou com o que uma pessoa fala, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter comunhão com ela. Discordar a gente tem todo o direito, mas a gente tem que estar em comunhão, a gente tem que ter amor, a gente tem que saber perdoar, a gente tem que saber conviver com essa pessoa, né? O salmista, no Salmo 133, quando ele fala isso, ele expressa o prazer, né, de estar em comunhão com os irmãos, de viver unidos, né, em comunhão com os irmãos. Louvado seja Deus. E é esse prazer que a gente tem que ter, né, queridos? A gente tem que ter esse prazer de estar em comunhão, de viver bem, né, ter o prazer de estar junto, de estar próximo. O salmista, no Salmo 122, ele disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ou seja, ele sentiu o prazer quando alguém disse: ei, vamos estar na hora da casa da presença do Senhor, vamos entrar na presença do Senhor neste momento. E o salmista se alegrou acerca disso, porque a comunhão, queridos, não há mover do Espírito Santo, não há demonstração do agir de Deus num local onde não há comunhão, onde há contenda, onde há desavença. Então, queridos, a gente tem que vigiar e lutar contra isso. Para que Deus trabalhe em nossas vidas, a gente tem que viver unido, a gente tem que transparecer união, a gente tem que viver o que a gente pregar, a gente tem que obedecer ao que os nossos pastores falam, o que a Bíblia diz, né? Que a gente possa viver em comunhão todos os dias. Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, o versículo 2 e o versículo 3 do Salmo 133. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O que ele está querendo dizer com isso? O prazer de ele estar unido com os irmãos é como se derramasse um óleo sobre a cabeça. E o óleo não fica só na cabeça, né? O óleo vai descendo e lavando todo o corpo. Ou seja, a gente tem que ter um viver transformado acerca disso. A gente tem que saber se comungar, saber se congregar e ter comunhão com todos à nossa volta. Verso 3. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa aqui é a consequência das nossas atitudes. O Senhor vai ordenar bênçãos para sempre em nossas vidas. Então, queridos, que a gente possa ter um viver transformado, né? A gente possa congregar com os nossos irmãos, a gente possa preservar o ensino da palavra, que a gente possa cada dia mais querer buscar a presença de Deus, que a gente possa ter talento, despertar em nós o talento, que a gente possa usá-lo na obra do Senhor, né? Então, queridos, que a gente possa não se contaminar com este mundo, mas que a gente possa demonstrar o amor de Deus em nossas vidas para esse mundo corrompido. Amém, queridos? Conclusão. Não podemos desprezar a igreja do Senhor. Lembremos-nos de que ela foi fundada por Deus, para que possamos crer juntos na graça. O que é graça, queridos? Um favor imerecido. É um favor que Deus nos dá, que a gente não merece. Tá certo? Essa é a definição de graça. Na comunhão, no perdão, na adoração, no ensino. Sejamos fiéis à congregação onde servirmos ao Senhor. E com certeza teremos experiências edificantes para contar uns aos outros. E teremos testemunhos de quão prazeroso é que os irmãos convivam em união, como disse o salmista, né? Então, queridos, continue orando por nós, pela nossa família, e que a cada dia, queridos, a gente possa buscar mais da palavra do Senhor, tá certo? Continue conosco. Deus abençoe cada dia mais você, sua família, sua casa, seu trabalho, seu viver financeiro, seus estudos, em nome de Jesus. Amém.